Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Elaine Souza e estamos aqui mais uma vez para falar sobre ciências. Vocês fizeram a tarefa de casa da aula passada? Espero que sim. Vão mandando as fotos, comentem com a sua professora, que na próxima aula nós vamos colocar alguns trabalhos aqui na aula, tá bom? Hoje o assunto da nossa aula é instrumentos de observação do céu. Acompanhe comigo. O objetivo da nossa aula é conhecer alguns aparatos usados para observação do céu, aprender sobre instrumentos astronômicos e reconhecer a importância de algum deles. A habilidade de hoje é projetar e construir dispositivos para observação à distância, como a luneta, periscópio, etc., para observação ampliada de objetos, como lupas, microscópios, ou para registro de imagens, máquinas fotográficas, e discutir os usos sociais desses dispositivos. Lembra que na aula passada eu te pedi para fazer isso? Anotar o assunto, aula de ciências, quinto ano. O assunto é instrumento de observação do céu e copiar a data. É muito importante você fazer esse registro. É a sua forma de organizar os seus estudos, tá bem? Não perca isso. Corre lá no teu caderno, anota com calma o assunto da aula de hoje, que a aula já está começando, tá bom? Então vamos começar com as nossas perguntas. Você sabe o que são lunetas ou telescópios? Já ouviu falar essas palavrinhas aí? Esses instrumentos servem para quê? Você já viu alguma luneta? Você já viu algum telescópio? Eu tenho maior curiosidade de ter um desse em casa, mas ainda não foi possível. E na escola, você já ouviu falar sobre isso? Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses instrumentos, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui alguns instrumentos astronômicos. Os primeiros telescópios e lunetas foram desenvolvidos há mais de 400 anos. Eles permitiram observar com mais detalhes a Lua e alguns planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Com o passar do tempo, houve um grande avanço tecnológico dos instrumentos de observação e a astronomia desenvolveu rapidamente. Nesse exemplo que vocês estão acompanhando aí, nós temos a luneta. As lunetas, melhor dizendo, são formadas por um tubo com duas ou mais lentes que ampliam a imagem. Com esse equipamento, astrônomos descobriram planetas e outros corpos celestes. Observa com detalhe essa luneta aí. Essa luneta foi usada pelo astrônomo Galileu Galilei no século 17. Está disponível no Museu da Ciência, em Florença, na Itália. Observe bem na imagem como foi feita essa luneta. Muito curioso, né? Então, vamos continuando a nossa aula falando sobre vários instrumentos, tá bem? Próximo. O telescópio newtoniano. Em 1668, o cientista Isaac Newton criou um telescópio que, além de uma lente, usava também um espelho. Esse equipamento melhorou ainda mais a observação dos astros. Esta é uma réplica do primeiro telescópio feito por Isaac Newton. Ela foi feita em 1924 e está exposta na Real Sociedade de Londres para o melhoramento do conhecimento natural. Para usar o telescópio, o observador olha através de uma lente encaixada ao lado do tubo. Então, observe aí bem em detalhe na imagem como é essa réplica do telescópio newtoniano. Bacana, né? Vamos a mais um instrumento. Os telescópios espaciais. Esses instrumentos ficam em órbita ao redor da Terra e conseguem capturar imagens que telescópios na superfície não conseguem captar. Olha aí essa imagem, é do telescópio espacial Hubble. O Hubble orbita a Terra a 569 quilômetros da superfície. Dessa altura, é possível ficar acima da atmosfera e ver mais claramente os objetos no espaço. Curioso, né, gente? A importância desses instrumentos que estão fora da superfície da Terra, nos trazendo todas essas imagens, todas essas informações que não seriam possíveis enxergar sem essa tecnologia, tá bem? Vamos seguindo. Vocês já ouviram falar das sondas espaciais?
São naves espaciais enviadas para explorar planetas, satélites e outros astros. Um exemplo é a sonda Cassini-Huygens, que foi enviada para Saturno em 2004 e ficou em operação até 2017, fornecendo muitas informações sobre esse planeta. Aí na imagem você vê uma representação artística dessa sonda espacial. Olha só que curioso. Tá bem? Vamos continuando a nossa aula. Já ouviram falar de observatório? Um observatório é o local usado para observações e estudos de eventos terrestres e celestes, usado por várias ciências como astronomia, climatologia, geologia, meteorologia, oceanografia, vulcanologia e, eventualmente, para fins militares. O tipo mais conhecido é o astronômico, que utiliza o telescópio para estudar o céu, usualmente durante a noite. Então, aí você vê uma imagem de um observatório, tá bem? Vamos aí. Próximo. Agora essa parte da aula é bem legal. Você sabe o que são planetários? Aí você vai acompanhar que aqui no Pará nós temos um planetário. Você já visitou o planetário? Eu ainda não visitei, por incrível que pareça. Fica pertinho ali do estádio do Mangueirão, mas eu nunca fui. Não deu tempo ainda, não consegui. Quem sabe depois dessa pandemia a gente agenda uma visita, um passeio escolar. Que tal? Anota aí essa sugestão para a gente pedir para a tua professora, né? Pedir para levar os nossos alunos, eu acho que vai ser bem bacana. Mas hoje na nossa aula a gente vai poder conhecer um pouquinho do planetário, tá bem? Vejamos aí. Planetários são ambientes especialmente projetados com o objetivo de simular o céu estrelado, noturno e diurno, em diferentes épocas do ano e locais de observação. Tem vários locais possíveis para observar, buscando a maior semelhança possível com a realidade. A sala de projeção é constituída por um auditório circular coberto por uma cúpula, que serve para projetar a programação por meio de um ou mais projetores especiais. Então, olha só, no planetário tem vários ambientes, várias salas. Uma delas é essa sala de projeção, em que você senta como se fosse um auditório e vai contemplar na cúpula imagens que se aproximam muito da realidade. É como se a gente estivesse observando o céu à noite, por exemplo. Então, você vai poder ver mais de perto planetas, estrelas, tudo isso graças a essa tecnologia. Agora a gente vai ver uma reportagem que foi exibida sobre o Planetário do Pará durante a visita do nosso astronauta Marcos Pontes. Vamos lá? Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, fez uma visita a um planetário em Belém para inspirar crianças com conhecimento e experiência. No espaço entre galáxias distantes e o planeta Terra, os olhinhos de Gabriel não param de brilhar. Afinal de contas, não é todo dia que dá para ver uma estrela sem a ajuda do telescópio. Como é estar bem pertinho de um astronauta de verdade? É muito interessante, porque tu vê uma pessoa que foi pro espaço, olhou a Terra lá de cima, e aí tu fica imaginando quando é criança, o astronauta. O primeiro astronauta brasileiro que viajou para o espaço veio a Belém em uma missão especial: inspirar novas gerações com conhecimento e experiência. Isso é maravilhoso. Cada vez que você olha essas crianças tendo contato com ciência e tecnologia e percebendo o quanto importante o conhecimento é para que eles tenham sucesso na vida, é muito inspirador. Eu adorei isso aqui. Eu acho que isso aqui é um exemplo que a gente poderia ter em praticamente todas as cidades do país, ou todas seria o ideal. Assim como chegar ao espaço no jogo da vida, é necessário mexer as peças corretamente. Entre muitas perdas e um checkmate, o que faz a diferença é a determinação e a força de vontade de cada um. O Erlon já sabe o caminho da jogada certa. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro e que também estuda a matemática, a física, tudo isso que tem a matemática. Então tá bem pertinho do astronauta é um incentivo, né? Com certeza. Porque a gente vê um exemplo como ele e aí a gente fica totalmente incentivado.
O encontro de Marcos Pontes com esses futuros engenheiros e astronautas foi no local que já é uma referência na pesquisa da Amazônia. Somos o único planetário da região norte, né? Então isso já é uma grande missão que nós temos, né? De popularizar a ciência, em especial a astronomia. E a vinda dele aqui com certeza vai servir para expandir mais ainda esses nossos horizontes e essa nossa área de atuação. Sim, tem matemática na fórmula da vida. Eu vou somar alguns elementos de matemática no meio e ciência também, como que essas coisas participam da vida de uma forma geral, mas eu faço questão de contar a vida até aqui justamente para poder falar para esses jovens, né, que hoje visualizam a vida lá no futuro, de que é possível. Só depende deles, para que eles realizem seus sonhos, tenham sucesso e façam coisas que lhes dê felicidade. E aí, vocês gostaram? Muito bom, né? A gente pôde chegar um pouquinho mais próximo do planetário. Agora eu quero falar para vocês sobre as mulheres na astronomia. Assim como em outras ciências, as mulheres também sofreram preconceito, né? Demoraram para conseguir ganhar o seu espaço. Mas nós temos excelentes exemplos de mulheres na astronomia. Vamos ver. A astrônoma Cecília Helena Payne, primeira mulher nomeada chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard em 1956. Dedicou-se à pesquisa das 3 ou 4 mil estrelas variáveis nas nuvens de Magalhães. No Brasil, a primeira astrônoma profissional foi Ieda Veiga Ferraz Pereira, que trabalhou no Observatório Nacional na década de 1950. Mais tarde, a partir dos anos 1980, com a criação dos cursos de astronomia na Universidade do Brasil e o maior incentivo à pesquisa astronômica, o número de astrônomas cresceu de maneira notável. A astrônoma brasileira Beatriz Barbui, após estagiar no Observatório de Meudon, doutorou-se na Universidade de Paris em 1982. Dedica-se à astrofísica estelar, em particular ao cálculo dos espectros moleculares nas estrelas, no Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. Então, vocês estão acompanhando alguns exemplos de mulheres que se destacaram na astronomia. Você, menina, aí também pode ser uma dessas. Basta estudar, se dedicar às ciências e acompanhar os seus colegas, os meninos, para que todos tenham iguais oportunidades de descobrir o mundo, tá bom? Vamos continuando. Tem uma atividade para você. Por que os instrumentos de observação do céu são importantes para a ciência? O que você acha? Que os instrumentos colaboram com a ciência? Vamos ver? Porque, por meio deles, astrônomos descobrem planetas e outros corpos celestes. Mais uma pergunta. Para quais outras finalidades os telescópios podem ser utilizados? Pense aí. Também podem ser utilizados na educação, para observar animais e paisagens distantes, para a navegação, como detecção de obstáculos e etc. Chegou agora a hora da revisão. Acompanhe aí. Hoje nós falamos sobre a importância dos instrumentos de observação do céu. Falamos da luneta, telescópio espacial e sondas, dos observatórios, sobre o Planetário do Pará e falamos das mulheres na astronomia. As referências da aula foram essas. E temos uma tarefinha para casa. Escreva um pequeno texto com o tema: a tecnologia teve grande importância no desenvolvimento da astronomia. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, façam as tarefas e até a próxima!